Primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 5 e o versículo 10. Aos que acharam, por favor, digam amém. Amém. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Senhores e senhoras, o texto que nós fizemos a leitura, ele encontra-se registrado no Novo Testamento. O Novo Testamento possui uma organização de 27 livros que correspondem à Nova Aliança, ao passo que o Antigo Testamento possui 39 livros, identificados como livros sagrados, chegando a uma soma total de 66 livros em toda a Bíblia Sagrada. Para tanto, nós, nesta noite, tomamos por base este versículo, pois ele é fundamental, indispensável para a nossa meditação. Nós estamos diante de um texto que foi escrito pelo apóstolo Pedro. Notem os senhores e as senhoras que aqui nós temos um novo homem. Já não é mais o Pedro que Jesus escolheu dentre vários pescadores. Sendo um pescador de natureza, Pedro foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Pedro, acompanhando a Jesus, passou por várias experiências, por várias fases, dentre as quais se destacam momentos em que Jesus realizou milagres, prodígios e maravilhas. O apóstolo Pedro, juntamente com os demais apóstolos, pôde testificar que Jesus de fato é o Messias de Israel, o Salvador de toda a humanidade. O apóstolo Pedro, antes de Pentecostes, era um homem como eu e você, cheio de limitações, de defeitos e falhas. Pedro, antes de Pentecostes, carecia da misericórdia de Deus. Mas todos nós sabemos, senhores e senhoras, sabemos que Pedro, logo após o Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele se tornou um novo homem. Nasceu da água e nasceu do Espírito. Ora, se o próprio Mestre, se o próprio Senhor Jesus passou pelo batismo nas águas, convinha que Pedro também passasse por essa experiência. Pedro também passou pela experiência de ser cheio do Espírito Santo. E ele passou a testificar acerca do Evangelho. O Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente os judeus e também as nações. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele passou a pregar o Evangelho em Jerusalém. Ele se destacou pelos milagres que o próprio Espírito Santo realizou através de seu ministério. E ao escrever esta primeira carta, o apóstolo Pedro, ele tem a responsabilidade,
a finalidade de edificar a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ao escrever esta epístola, ele tem por propósito objetivo auxiliar na obra do Senhor. Todos nós que servimos ao Senhor, todos nós que estamos na presença do Senhor, nós passamos por um processo de transformação. Existe um ditado, e é bem verdade: nós chegamos na igreja de qualquer forma e nos tornamos uma nova criatura. Todos nós estamos submetidos a esta doutrina, estamos submetidos a este processo de transformação. Deus me trouxe aqui nesta noite pelo fato de eu ter passado por um processo de transformação. E todos nós estamos aqui nesta noite porque nós estamos em um processo de transformação. Primeiro, nós passamos da morte para a vida, do pecado para a justiça de Deus, do desespero para a esperança. Nós estamos em um processo de transformação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E é sobre este tema que eu quero vos falar nesta noite. Existem 4 fases na vida de um cristão. É bem verdade que nós passamos por várias experiências, por várias fases em nosso dia a dia, mas eu quero destacar aqui, mediante a esse texto, 4 características de um cristão. O apóstolo Pedro fala acerca de aperfeiçoamento. Se nós formos buscar a tradução, aperfeiçoar significa tornar perfeito, significa completar, significa corroborar. É isso que o Espírito Santo está realizando em nossas vidas. Está nos tornando perfeitos e perfeitas. Está completando o que precisa ser completado. E está corroborando a experiência do Evangelho em nosso espírito, em nossa estrutura. Nós estamos em uma fase de aperfeiçoamento. Se nós meditarmos em Mateus capítulo 13, nós vamos perceber que na parábola do semeador, ali o próprio mestre tratou com os apóstolos acerca de uma experiência de aperfeiçoamento, onde o semeador, ele saiu a semear, parte da semente caiu ao pé do caminho, parte da semente caiu entre pedregais, parte da semente caiu entre espinhos e uma outra parte da semente caiu em boa terra. Os senhores e as senhoras já conhecem a parábola do semeador, e ali é um processo de aperfeiçoamento, onde nós passamos por esta fase necessária para permanecermos na presença do Senhor Jesus. Isto quer dizer que enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Tudo aquilo que o Espírito Santo colocou em sua mão para fazer, faça com toda a sua força e saiba que existe um processo de aperfeiçoamento. Se o que você está fazendo hoje não está produzindo em abundância, é porque você está em processo de aperfeiçoamento. Mas logo você verá que Jesus Cristo fará o milagre da multiplicação e da abundância, porque existe um processo de aperfeiçoamento. A segunda característica fala acerca de
confirmar, confirmação. Se nós procurarmos a tradução desta palavra confirmar, nós veremos vários significados, dentre os quais se destaca validação. Confirmar significa tornar seguro, ou seja, nós estamos também em um processo de confirmação, de validação, ou seja, diariamente nós somos provados pelo Senhor para que Ele possa esquadrinhar o que passa no mais íntimo do nosso espírito. Nós estamos passando por um processo de confirmação, ou seja, o Espírito Santo diariamente está confirmando a promessa sobre a minha, sobre a sua vida. Como exemplo, nós temos lá em Mateus, também está escrito que Jesus, logo após o batismo, o céu se abriu, ouviu-se uma voz, foi cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ou seja, quero aqui abrir parênteses, que logo após o batismo o céu se abre e você pode perceber que essa voz, ela ecoa até o dia de hoje. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma compraz. Ou seja, logo após o batismo é que o céu se abre. Ou seja, enquanto não passar pelo batismo, o céu não vai abrir. Mas depois que passar pelo batismo, o céu se abrirá e ouvir-se-á uma voz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma compraz. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo adversário. E Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, teve fome e foi tentado, e ele venceu a tentação pela palavra de Deus. A tentação que nos sobrevém diariamente, conseguiremos vencê-la pela palavra de Deus. Nós não vamos conseguir vencer a tentação com o nosso diploma. É necessário, mas desta forma não é possível a utilização. Nós não conseguiremos vencer a tentação com o nosso dialeto, com a nossa experiência, com o nosso QI, com o nosso conhecimento. Nós não conseguiremos vencer a tentação. Só conseguiremos através da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que venceremos o tentador. Ele vai soprar a tentação e nós vamos recitar um versículo: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E logo após vencer a tentação, Jesus, ele passou a ser servido pelos anjos. Olha que mistério. É depois da provação, é depois da tentação que Deus encaminha o anjo para prover tudo aquilo que é necessário. É após a provação, é após a vitória sobre ela, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, envia a provisão. Isso significa processo de confirmação. Deus, ele baterá o martelo ao teu favor, porque você passou pelo processo de confirmação. O Espírito Santo está colocando isso no meu coração para dizer: eu não sei quem é, mas o próprio Espírito Santo fará com que o homem bata o martelo ao teu favor, porque você passou pelo processo de confirmação. A terceira característica é a de que Deus, ele fortificará. A tradução fortificará significa guarnecer. Ou seja, trazendo isto para a Bíblia Sagrada, nós temos
a maior guarnição que existe, que é a armadura de Deus. A armadura de Deus, que possamos resistir, fará com que nós venhamos a resistir todas as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus é suficiente para trazer a vitória. Fortificação. E a quarta característica, para finalizar: Deus, Ele nos fortalecerá. Em Salmos 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em Salmos também está escrito, André, que se nós invocarmos ao Senhor no dia da nossa angústia, Ele nos livrará e nós glorificaremos o nome dEle. O nosso Deus é a fortaleza que nós precisamos diariamente. Eu seria desonesto se eu chegasse aqui apenas profetizando: você vai receber a casa própria, você vai receber o carro importado, a melhor promoção, Deus vai te dar terno de 5 mil reais. Eu seria desonesto se eu chegasse profetizando isso, porque tudo isso ocorre pelo fruto do nosso trabalho. Porque o que semeia pouco, pouco colherá. Aqui está falando de quê? De trabalho. Que quem semeia pouco, quem trabalha pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Fruto do trabalho. Amém, Jesus. Então, nesta noite, o que o Espírito Santo quer de nós é que nós venhamos crer que existe este processo de transformação em nossas vidas. Amém. Aperfeiçoamento, confirmação, fortificação e fortalecimento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade.